Glória a Deus. Nesta santa comunhão aguardemos e o Senhor nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, reportado por Lucas. Está no capítulo 17, no verso 20. Também agradecemos a comunhão da Irmandade, que foi gloriosa no dia do funeral do meu papai. Uma chuva, um frio e a Irmandade ali, debaixo do guarda-chuva, porque não coube tudo no recinto. E foi uma comunhão gloriosa, até conversando com os servos de Deus do ministério. Muita comunhão nos hinos, nas orações, a palavra maravilhosa. Irmandade, continuem valentes, né? Às vezes é uma pessoa que não é muito conhecida, não vão. Não, irmãos, isso faz uma diferença. Quando quer me vir aquela tristeza, eu expulso e falo, não, alegria até a última hora, porque o Senhor estava ali, a glória de Deus, a irmandade nessa parte tão bonita. Nunca deixamos de fazer essa parte, irmãos. Podemos, vamos. Tem irmãos que falam, não dá, nem faz força. Vai, e não só nos conhecidos, porque quem às vezes é um irmão conhecido lota, e às vezes é uma pessoa que não é tão conhecida, não dá para ir. Não, irmão, faz força. Isso leva uma consolação muito grande. Deus vos abençoe grandemente por essa união, por esse amor. Vamos ler com a ajuda de Deus, Lucas 17, do verso 20. Iremos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A vinda súbita do reino de Deus, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhes: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Glória a Deus, santo é o Senhor. Queridos irmãos, o Senhor tinha feito um milagre muito grande, um pouco antes dele ser interrogado pelos fariseus.
Quando havia de vir o reino de Deus, o Senhor tinha feito uma obra maravilhosa, tinha curado 10 leprosos, mas dos 10 que foram limpos, só um voltou para glorificar o Senhor, para agradecer. Os outros 9 não voltaram, e o Senhor havia ali feito um milagre na vida dos 10, perguntou, mas não foram 10? Onde estão os outros 9? Então, eles ali não foram gratos ao Senhor, e naquele momento ficou nítido, e o Senhor está dando essa parte aqui, antes de nós entrar nesse assunto, que nunca falte na nossa vida a gratidão a Deus. Gratidão desde a hora que acorda, a hora que for dormir. Seja grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Agradeçamos ao Senhor pelo aquilo que sabemos, que vemos, e pelo aquilo que não vemos e não sabemos, porque só dessa igreja estar aqui, cada um de nós, o Senhor fez livramentos visíveis, invisíveis, coisas gloriosas na nossa vida, porque a gratidão, irmão, ela faz parte do caráter. Um homem sem gratidão é um homem sem caráter. Ele glorifica da boca para fora, ele agradece da boca para fora, e amanhã ele pisa naquele que ajudou, chuta o prato que comeu. Mas aquele que é grato, ele não esquece de um favor, de um gesto, de algo que recebeu. E nós todos, irmãos, que estamos aqui, sejamos gratos principalmente pela obra de salvação que o Senhor fez na nossa vida. Não importa a tua condição material, financeira, física, o que você vem passando, tu estás numa nova vida debaixo da graça, e essa graça maravilhosa custou o sangue do Senhor Jesus, o seu sacrifício, sua morte. Teve que vencer o inimigo, arrancar as chaves do inferno e da morte da mão do adversário, para hoje tu estás aqui assentado em lugares celestiais. Poderá alguém falar, mas não estou assentado num banco de madeira, mas em espírito tu estás assentado em lugares celestiais. Senhor, coloca mais uma vez esse pão, essa comida na mesa, e cada um que está aqui nessa comunhão, nessa educação, ouvindo esta palavra, o Senhor já no início manda te dizer, o reino do céu, ele começa dentro de cada um de nós. Aonde Cristo reina, não é aqui, não é lá, ele habita dentro do nosso coração. E vindo aqui, bendito é o nome santo do Senhor, essa interrogação que os fariseus fizeram para ele, quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Sempre o Senhor olhou, irmão, o homem de maneira diferente do que nós enxergamos. Estou vendo os servos de Deus, a cor da gravata, da roupa, olhando para as irmãs aqui com o véu, bendito é o Senhor, mas o Senhor olha aquilo que está dentro do coração, e principalmente, bendito é o nome santo do Senhor, essa aparência exterior às vezes, irmão, ela engana. Poderá alguém estar triste, disfarçando a tristeza, alguém mentindo e como tivesse falando a verdade, mas aonde o Senhor habita, bendito é o nome santo do Senhor, não é uma aparência exterior, o que está dentro sai para fora, o olho brilha um brilho celestial, o semblante não é uma fachada apenas, mostra quem é o morador de dentro da casa. E hoje, por essa palavra que o Senhor deu a graça aqui nesse últimos instante, o Senhor trouxe, o Senhor habita dentro de cada um de nós. O Cristo não está lá, não está colar, ele habita em espírito dentro de nós, e a casa que é habitada pelo Senhor, ela é bonita por dentro e por fora. Bendito seja Deus.
Deus, o Senhor trabalha, e se tem alguma coisa querendo pichar esta casa, marcar ela por fora, daquilo que não condiz o que quem mora dentro, o Senhor dá uma ordem para o seu guardião cercar essas casas, essas igrejas, esses templos que estão aqui, porque Ele mesmo dizia que não habitaria em casa feita por mão de homens. Irmão, nós viemos aqui, nos reunimos para orar e para buscar e para cantar, bendito é o nome santo do Senhor, mas cada um de nós somos um templo do Espírito Santo. Vós sois as igrejas, vós sois o templo, a habitação, aleluia, não de mão de homem, mas o Senhor vos fez templos habitáveis do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aqui vem, irmão, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Mas bem-aventurado é aquela que sente que o reino de Deus não está só aqui entre nós, mas que Ele também manifesta na tua casa numa madrugada de aflição, numa situação difícil, como ouvimos aqui nos testemunhos nessa noite. O Senhor vem e manifesta, e aonde o Senhor estiver manifestando, os sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônios, seja espírito de enfermidade, de moléstia e até alguma coisa contrária. Hoje o Senhor te dá poder, porque o Senhor habita em vós, o Senhor habita em nós. Bendito é o nome santo do Senhor. E tem coisas, irmãos, que Deus vai guardando nós na face dessa terra, desde a água que bebe, desde o ar que respira. Eu não vou segurar a revelação de Deus. Aonde o Senhor estiver com a sua glória habitando, e você tem feito de tudo para o Senhor não sair de dentro de ti, te diz o Senhor, o ar pode estar contaminado, mas na hora que Ele encontrar a virtude de Deus dentro do teu organismo, o Senhor vai te guardar das moléstias que não estão respeitando as criancinhas. Comunhão, igreja, o Senhor está nos tomando aqui com virtude, com poder. Jesus Cristo te dá saúde. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. Não deu valor nos dias que Ele estava com eles. Queria ver obra, milagre, mas não. Olha que o Senhor falava: eu sou o Senhor até do sábado. Queriam impedir o Senhor de trabalhar. Aquele que criou tudo, que formou os dias, os calendários, Ele não tem hora, Ele pode entrar na hora que Ele quiser. Quantos dias eles viram o Senhor operar, e sempre querendo colocar defeito. E está aqui a palavra nessa noite. Nós aguardamos o dia almejado, o dia em que o Senhor vai dizer: vinde. Quem fala vinde está chamando, vai nos tirar daqui. E eu não vou segurar o que o Senhor está me mostrando. Tem alguém que está aqui, você está com o pé em dois barcos. Você vem aqui, ouve a palavra, mas alguma coisa você acha ilustrativa, bonito, e está acreditando que esse mundo aqui vai ser renovado, e você vai morar aqui, vai passar a mão na cabeça do leão, teu filho vai brincar com os animais. Para com essa fábula, em nome do Senhor Jesus. Nós esperamos esse dia que o Senhor vai falar assim: vinde, benditos de meu Pai. Não é ficar aqui não. Se você quer ficar aqui, você vai ter, sabe o que? Aflição, dor, e o fim de tudo isso aqui, os elementos ardendo se fundirão. É um fogo que não apaga e o bicho não morre. Mas estamos aqui esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse lugar já está preparado, porque o próprio Filho de Deus falou: eu vou para o Pai vos preparar moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E está aqui a palavra. Tu que estás aqui, irmão, lutando, aleluia, ó irmã que está batalhando, moço, moça, até a criança que está na comunhão, nós aguardamos o dia almejado, como cantamos na comunhão, e o Senhor nos visitou, aleluia. Ao céu desejo ir, glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa palavra. O que é da terra que está aqui
querendo lhe prender, a espada do Senhor corta os laços agora. Tu não é da terra, tu faz parte de uma pátria eterna nos céus. Não vão ver, vocês vão querer, mas não vai ter. Esses dias que vocês não deram valor, vai chegar o dia que vocês vão querer. Até hoje, irmão, esperam lá um dia de um advento que já veio, mas ele mesmo começou o verso, não é com aparência exterior. O reino de Deus não é com aparência exterior, porque o Senhor Jesus, irmãos, ele não tinha aparência exterior, cumpriu o que estava na palavra, rosto sofrido, como aquele que foi experimentado do trabalho do campo. Quem olhava para o Senhor não via um homem belo, vestido com vestidos reais, se vestia igual aos discípulos. Prova disso que quando chegava dizia assim, quem de vós é o mestre? E até na hora que vieram para prender ele, aleluia, e levar ele, glória ao Senhor, eu procuro a Jesus Nazareno, quem é? Quando ele falou, sou eu, aleluia, todos caíram por terra. E hoje o Senhor, por essa palavra, quem está aqui atrás de aparência não fica, mas quem está aqui, aleluia, sendo habitado pelo Senhor, não é você que vai dizer eu, mas o Senhor em ti vai dizer, eu estou na tua vida. E na hora que esse eu que falou lá atrás para Moisés, o eu sou me enviou a voz, ele falar na tua boca, no teu olhar, no teu gesto, tudo que tiver que cair, vai cair ainda alguma coisa nessa semana. Santo é o Senhor. Mas não é com aparência exterior. E ir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vale nem os cigares. Quem não tem o sinal de Deus dentro dele, irmão, aquele que não é habitado, aquela que não é habitada pelo Senhor, ele é um homem vazio, oco. Vem um vento de doutrina, arrasta ele para lá. O vento sopra para cá, arrasta ele para cá. Mas aquele que tem o Senhor tem peso de justiça, ele não se move. Estou na rocha e da rocha ninguém me tira. Em nome de Jesus Cristo, edificações que o Senhor colocou na rocha, virão ventos de doutrinas, tsunamis, tufões, vendavais, virão tantas coisas, terremoto, mas aquele que está na rocha, ele não sai, ele fica firme. E hoje o Senhor, por essa palavra, manda te dizer, os convites virão, mas fica no Senhor. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Glória ao Senhor. Hoje ele, como conselheiro, dá a mão, ajuda, manda a palavra, santifica, purifica. Bendito é o Senhor. Quem está aqui agora ouvindo esta pregação, se torne agora diante de Deus um agraciado, um homem, uma mulher grata também. Bendito é o Senhor, porque o Senhor está mandando a palavra para te alimentar, mas quando vier a vinda do Senhor, aleluia, já não vai dar mais tempo. É como um relâmpago que ninguém segura. Primeiro chega a luz, depois chega o barulho do raio. Glória ao Senhor, o anúncio chega, é a luz do Senhor chegando. Quem tem medo, põe as unhas na cabeça, porque não está vestido. Na hora da oração, veste-nos, reveste-nos. E hoje o Senhor está mandando essa palavra para te dizer, eu quero te vestir de salvação, quero te revestir dos ornamentos. Santo é o Senhor. Eu estou sentindo que o Senhor está colocando nós nas recâmaras celestiais. Arranca alguma roupa que não faz parte das núpcias, porque numa parábola Cristo mesmo falou e disse, amigo, como entrastes aqui se você não se veste a caráter? Atai-o de pé e mão e lança nas trevas exteriores. Vai estar aqui uma igreja comendo essa palavra. O Senhor te veste de justiça, de verdade, te coloca o capacete da salvação. Glória a Jesus.
tristeza! Que é isso? A vinda do Senhor, que triste para quem não vai. Porque primeiro aconteceu, convém que ele padeça muito, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Me falava daquela, reprovou, a modo de chegar diante da cruz, diante de Pilatos, antes dele ir para a cruz. Olha, eu posso soltar um hoje, tem aqui Barrabás, homem homicida, cheio de tantos malfeitos, mas tem aqui Jesus, o justo. Olha que cumpriu o que ele falou aqui, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Reprovou ele. Como que reprovou? Solte Barrabás, crucifica Jesus. Cumpria o que saiu da boca do Filho de Deus. Reprovado por aquela geração, mas bem-aventurado quem está ouvindo esta palavra e diz: Senhor, crucifica a minha carne, glória ao Senhor, mas que Cristo esteja livre dentro de mim. Tem, aleluia, comunhão, para hoje o Senhor te dá o dom de você crucificar a tua própria carne, para Cristo dentro de você ter livre curso através do Espírito Santo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. No dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu. E ele fez, zombavam. E poderá alguém estar aqui hoje, sendo combatido, e alguém dizendo para você: não é nada disso. Para de acreditar. Vive tua vida. Vida é essa, acabou, acabou. Não. Glória ao Senhor. Bem-aventurado aquele que está na arca da salvação. Ela vai parar no porto almejado. Os homens descobriram depois de muitos anos a arca em cima do monte de Ararat. Por olhar, falou: realmente aconteceu o dilúvio, porque está aqui as medidas e aquele grande barco, aquela embarcação. E hoje o Senhor fala: não vai ficar em cima do monte de Ararat, mas você, dentro da graça, chegará no porto almejado da salvação. O mundo não entra dentro de ti, o pecado não pode, porque lá Deus mandou Noé betumar a arca por dentro e por fora. Hoje você tem uma blindagem chamada sangue do concerto eterno. Glória a Jesus. O mal, o pecado, o que é do mundo não entrará dentro do teu coração. Nos dias de Ló também era a mesma coisa, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre consumiu a todos. Irmãos, o Senhor tem aqui uma herança, e essa herança foi comprada com o sangue do Senhor Jesus, o sangue precioso, imaculado. Quando o Senhor tirar a sua igreja daqui, tem gente que ainda fala: mas tem a segunda ressurreição. Se com o Espírito Santo, a palavra, é uma guerra, é difícil, o reino do céu é tomado à força, imagine quem ficar, irmão. Bendito é o Senhor. Não dá tempo de entrar, mas o Apocalipse diz muito claro as coisas que vão acontecer, as catástrofes, a ponto dos homens buscar a morte, não encontrarão, porque ela vai estar presa junto com Satanás por 1000 anos. Enquanto isso, a igreja estará no reino da glória de Deus, nas bodas celestiais. Poderá alguém falar: meu Deus, como que é isso, fim do mundo? O Senhor já deu a mostra. Quando Sodoma e Gomorra o pecado subiu,
o Senhor ficou com nojo, o Senhor anunciou, aleluia, queria destruir a cidade, tirou quem era dele, bendito é o nome santo do Senhor. Mas quem no meio do caminho olhou para trás, virou uma estátua de sal até o dia de hoje. Vocês não percebem? O Senhor está tirando a igreja da terra, bendito é o Senhor. Então não interessa o que vai acontecer aqui, o que interessa é que quem ama o Senhor, ele não olha para trás, ele não quer ver o que aconteceu, ficou para as costas. Eu quero olhar para Cristo, ele é o alvo, ele é o modelo, ele é o modelo. Está entendendo a palavra? Não olha para trás, é a palavra que te ilumina hoje para te dizer: segue avante. Não olha à direita, não olha à esquerda, não olha para a irmã, não olha para o irmão, não olha para quem fala lá fora, aquele que te persegue. Olha para o Senhor, que hoje mais uma vez ele fala: vem, sobe mais um pouco, aleluia. Eu estou sentindo a glória de Deus, aleluia, aqui nessa palavra. Irmão, irmã, vamos sair, chega mais perto. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, suas roupas melhores que tiver, não desça do telhado para tomá-las. Aqui na terra você pode ter alguma coisa preciosa, mas que não seja mais precioso do que o dia da nossa redenção. E quem estiver no campo, não volte para trás. Isso é tudo espiritual. Alguém quer mudar, mas o Senhor dá. Cada um que está aqui, está no campo. Tudo que você está fazendo nesse campo, na hora que esse campo se torna um campo de batalhas, mas você trabalha no campo. Que você planta, você rega, às vezes não é só você que colhe. A tua família pode colher aquilo que você planta. Então hoje o Senhor manda te dizer: continua no campo da oração, no campo da consagração, no campo de semear coisas boas. E se vier uma batalha nesse campo, à frente estará o capitão Jesus Cristo. Não volte para trás, continue no campo, e o Senhor vai nos chamar. E ele fala aqui para nós lembrar da mulher de Jó, que olhou para trás. Qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la. O tempo já foi, mas a palavra já está chegando perto do fim. Às vezes a pessoa, o inimigo põe na mente: mas se eu também me consagrar muito, eu não vou me viver. Não tenho alegria para nada, daqui a pouco Deus me recolhe. O inimigo é tão sujo que no nosso tempo de menino na água rasa, existe um moço que Deus chamou ele nas águas do batismo, e ele começou a se consagrar. E o adversário falou para ele que se ele se consagrasse, Deus não ia deixar nem ele casar, nem cumprir as promessas, que ele ia embora, que o Senhor ia recolher. Meu paizinho que já dorme na esperança da vida eterna, já está nos braços do Senhor, tomado por Deus, dentro de uma casinha de 2 cômodos. Disse para esse moço: o inimigo é mentiroso, se consagra, porque um dia tu estarás casado, pai de filhos, na frente do povo. E ele falou: oxalá eu não coma da tua boca de cima de um púlpito. Quantas vezes, aleluia, ele veio congregar, e da boca que Deus deu a graça dele falar que comeria, o Senhor já usou dessa boca, não é a minha, bendito é o Senhor. E um dia ele falou: ah, filho, você lembra disso?
Lembro, glória ao nome santo do Senhor. Então vai o recado da palavra: se consagra, não tenha medo de nada. Tudo que o inimigo fala é mentira, porque ele é pai da mentira. O Senhor quer jovens consagrados para ser referência. Modelo é Cristo, mas tu serás uma referência do que é um moço consagrado, uma moça consagrada, um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade. Estou sentindo a presença de Deus, e o Senhor me manda pregar. As referências boas vão se multiplicar no meio das famílias. Irmãos, então não acredita no que o inimigo fala. Está perdendo a tua vida, está perdendo a tua mocidade, está perdendo o teu direito. Bendito é o nome santo do Senhor. Creia no que a palavra fala, que o próprio Filho de Deus falou: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvará. Da tua vida para o Senhor você nunca perde. Diga como Paulo falou: já não é eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E hoje, por essa palavra, santo é o Senhor, até dormindo você vai sentir que a glória de Deus vai te envolver. E olha o fim da palavra: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Presta atenção nisso. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Que difícil para quem fica. Olha lá do lado da cama: cadê minha esposa? Cadê meu esposo? A roupa dele está aqui, mas ele não está mais. Aleluia. Duas estarão juntas moendo na moinha. Uma será tomada e a outra será deixada. Subiu. Cadê? Ficou só a roupa. O sapato, olha aqui. Que alegria para quem vai, que tristeza para quem fica. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Quem é esse que é deixado? Aquele que não habita dentro dele Cristo. Aquele que Cristo não habita dentro dele não é bendito. Vinde bendito. Quem é bendito? O homem pode dizer eu sou, não pode. Mas quem tem Cristo dentro dele, glória ao Senhor, vem, é um imã. Vai, o que é do céu é do céu, o que é da terra fica na terra. Bendito é o nome santo do Senhor. Que palavra, que bem-aventurado é aquela que está aqui na comunhão e diz: Senhor, eu não quero ficar aqui, eu não quero ser deixado, eu quero ir contigo. Hoje o Senhor, no fim dessa palavra, Ele dá um toquinho aí na divisa da alma e do espírito e manda dizer: eu vivo, eu estou contigo. Santo é o Senhor. Tu não serás deixada, tu não será deixado. Bendito é o nome santo do Senhor, porque aquele que está entendendo a palavra não faz uma pergunta dessa ainda no final. Aleluia. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? Aleluia. E ele lhes disse: onde tiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Quem fica na morte, a morte e a rapina, e todos os arbutres fica com ele. Mas aquilo que é do céu, aleluia, quem vem buscar é os anjos do Senhor. Aleluia. Quem tem o sinal de Deus, quem tem a vida será arrebatado. Quem não tem pode tentar puxar, subir aquilo que te prendeu, e que hoje, se o Senhor não te soltar, segurará o teu pé e diz: você fica comigo para queimar junto. Mas bem-aventurado aquela que está sentindo a virtude da palavra. Já dentro de você uma voz de vitória fala: ora vem, Senhor Jesus. E o Espírito diz: vem. E a esposa diz: ora vem,
Ei, Senhor Jesus, tem medo do voltar do Senhor, tem coisa errada. Hoje Deus quer cortar as amarras do maligno e você sair daqui amando a vida eterna como um tesouro inigualável. Santo é o Senhor. Não perca teus anos aqui dentro. Poderá você dizer: não, mas eu conheço, sabe nada. Não, mas eu tenho tantos anos disso, tantos anos daquilo. O inimigo é mais velho que você e do que eu. Ai, bem-aventurado aquele que ouve a eternidade, a palavra eterna, aquela que vem para te vestir de salvação. Glória ao Senhor. É o Senhor em ti. E se tu entrou aqui até com alguma aflição, dizendo: Senhor, os dias estão tão difíceis que eu não sei se eu vou resistir, te diz o Senhor no fim desta palavra: eu serei contigo por onde quer que andares. Glória ao nome santo do Senhor. Tem alegria de não afastar o Senhor, aleluia, mas dizer: Senhor, vem comigo. Tu estás na luta, na guerra, na batalha. O inimigo olha para a tua situação e ele fala: mas nem assim nega o Senhor. Olha as coisas como que se aperta, mas a igreja está aqui. Bendito é o Senhor. Quem está com o coração nas coisas do mundo não tem prazer de estar aqui, mas aquele que está na graça, ou pela vida ou pela morte, com dor ou sem dor, com dinheiro ou sem nada, eu quero sentir o Senhor, eu quero louvar ao meu Senhor, eu quero ser grato a Ele. Ó igreja, Deus me mostra aqui que mais de 70% está na batalha, na luta, e alguns ainda passando alguma coisa, mas o restante que não veio ainda para a linha de combate, o Senhor adverte e manda dizer: 100% dessa igreja está convidada a puxar a espada e sair daqui marchando, aleluia, transpassando o mal que cruzar o teu caminho. Ah, que delícia pregar uma palavra espiritual e ver que uma igreja come, não veio aqui atrás do avião, da casa, do carro e diz: Senhor, aquilo que tu me deu, dou graças ao teu nome, mas não deixa eu te negar, porque eu quero realmente viver da fé. Ó justo, seja justificado agora, seja justificado agora no fim desta palavra, e toda mentira maligna que sopra na tua mente, ela cai por terra no fim dessa palavra agora. Tu serás tomado, tu serás levada. Alguns não dá mais. Eu não aguento. Vem, Senhor. Senhor hoje manda te pregar. O teu tempo está determinado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando chega a hora, pode orar quem quiser, irmão. Se o Senhor não acrescentar o fôlego, não adianta. Mas tem alguns aqui que veio: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, não peço a morte, mas se for para mim pecar, me tira. E hoje o fim da palavra é essa: o Senhor não vai te tirar ainda. Aleluia. O Senhor vai te encher da qualidade espiritual, celestial. Haverá vitórias que Deus vai usar de ti. E quem olhar vai dizer: eu quero ser crente igual aquele irmão, eu quero ser igual aquela moça. Que transformação, que diferença quando Deus começou a trabalhar nele. Aleluia. E tu que está aqui, alma, procurando boas referências, o modelo é Cristo, mas você vai ser uma boa referência também para a tua família. Não percamos isso, irmão. Esses dias atrás, conversando com um irmão, e o Senhor dava graça dele contar como foi a mãe dele. Naquela hora, eu senti uma dor aqui na alma. E eu falei: que é isso, Senhor? O Senhor falou para mim: alguém eu vou tirar. Vai ficar as lembranças, os legados. Mas eu quero que venha os substitutos. Conversando com ele, Deus sabe por que me prendeu nisso aqui.
A minha mãe, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, a minha tia, aquele era um santo de Deus. Tá, e você? Ele deixou um legado, deixou algo bonito, que toda vez que eu lembro, e você? Você não quer deixar legado? Você não quer ser referência? Ou alguém vai lembrar de você, era um encrenqueiro, era uma iracunda, não perdoava, era ruim. Deus teve que pôr na morsa, para no final salvar. Mas hoje no fim da palavra, o Senhor está me dando de pregar. Ah, Senhor, faz isso comigo também. Eu vou fazer muitos aqui ser referência. Salamai, Jesus. Chega agora perto do Senhor, na comunhão. Mulher de Deus, receba as virtudes de Deus, para ser referência para a tua família, para quem te conhecer na terra. Homem de Deus, chega perto do Senhor agora na comunhão. Receba virtudes celestiais, para ser referência na tua família, onde você passar, em nome do Senhor Jesus. E Deus nos guarde de ser uma referência negativa. Crente? Ela? Quem disse? Deus me livre. Mas hoje Deus, por essa palavra, Ele está falando com os remidos. Em nome do Senhor Jesus, miséria espiritual, sai da vida desse homem agora. Miséria espiritual, sai da vida dessa mulher agora. Seja cheios dos valores celestiais. Glória ao Senhor. Que alegria que nos toma no fim dessa palavra e ver que o Senhor já colocou coisas aí dentro dos nossos corações para nós granjearmos. Vai chegar dias e você vai dar exemplo até no sofrimento. Porque dar exemplo na alegria, na hora do bem bom é fácil. Mas na hora de buscar o Senhor na dor, na enfermidade, na necessidade, no combate, na guerra, é aonde se deixa os legados. A partir de hoje, com essas virtudes, você não abaixa a cabeça mais para demônio nenhum. Glória a Jesus. O rosto do Senhor vai resplandecer no vosso rosto. Deus seja louvado. Deus dará a um dos servos a oração do agradecimento. Com uma oração agradeçamos a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Altíssimo Deus e Pai que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, voltamos, Senhor, aos teus pés na noite deste dia, agora em ato de agradecimento, para, Senhor, te agradecer por todo o bem que tem nos feito, como teu servo, tu tem dado ao teu servo obras que tu fizesses nas nossas vidas, umas que nós vemos, outras que nós não vemos. Glória a Deus. Mas se estamos aqui nesta noite reunidos, a certeza nós temos que é porque tu nos guardou. Glória ao teu nome. Graças nós te damos, Senhor, por estar dentro da tua casa. E neste momento te louvamos e agradecemos por este santo culto que foi aberto em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Graças nós te damos, Senhor, pela presidência e a guia que desce ao teu servo. Agradecemos pelos hinos que foram tocados e cantados diante de ti, pela oração que desce à tua igreja, Senhor, que sentimos a tua presença. Graças nós te damos, Senhor, pelos testemunhos que nós ouvimos, pelas obras, maravilhas, prodígios que ouvimos, edificaram a nossa fé, mas maiormente te damos graças, Senhor,
por esta tua santa, bendita e poderosa Aleluia. palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós poderíamos ouvir tantas coisas maravilhosas, pois a tua palavra sempre é maravilhosa, mas nós ouvirmos nesta noite que tu habita dentro do nosso coração. Aleluia, o nome de Deus. Se tu quiseres, Senhor, neste minuto finais de culto desta noite, manifesta entre nós mais um pouquinho da tua presença. Santo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Deus. Ó Senhor, guarda nós, Senhor, no nosso peregrinar, com essa palavra dentro do nosso coração, para que no fim de todas as coisas nós ouvirmos o que a palavra nos disse. Vinde, benditos de meu Pai, aleluia, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Glória ao nome do Senhor. Graças damos a Ti por tudo. Leva os nossos lares, guardando do mal da aparência do mesmo. E agradecendo em nome de Jesus Cristo, Teu Filho bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Deus preparou hoje e as nossas crianças ao lado aqui no EBI ouviram a história, a visão da escada de Jacó. Gênesis 28, 36 crianças. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Isso aqui, irmãos, o fim desse culto, presta bem atenção. Todos estão aqui ouvindo esta palavra nessa noite. Esse culto, tudo que Deus deu. Fica firme. Não escuta o mentiroso. O adversário é tão covarde, irmão. Quando ele pega uma pessoa, até num estado terminal, nas últimas horas, ele fala assim, ó, você está passando por isso que você feriu alguém, você não lembra, mas se a pessoa escuta, ele monta a cavalo, põe sela, cabresto e fica judiando. Mas eu sinto a presença de Deus no fim desse culto para dizer: todos que estão aqui, não ouçam o maligno, escuta o que o Senhor mandou na palavra, o que o Senhor manda eu falar aqui agora. Amadas e amados de Deus, glória a Deus, sela esse culto como o culto da tua vitória e não acredita mais no acusador. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus permaneça e reine em nossos corações para sempre. Amém.